Fala, meu povo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a esse vídeo. Se você está aqui, é porque muito provavelmente você está interessado em saber mais sobre como funciona a parte do perpétuo aqui dentro da Polvo Agência. E essa aula é justamente para poder te explicar como que funciona o nosso trabalho relacionado a funis perpétuos. Para isso, eu montei essa aula, que eu acredito que ela está bem didática e por isso eu vou te pedir para que você preste bastante atenção nas informações que eu vou passar aqui. Porque normalmente são feitas inúmeras perguntas, principalmente para quem ainda não tem muito conhecimento sobre como que funciona o perpétuo. Então a gente vai trabalhar aqui as perguntas principais relacionadas a investimento, relacionado a funil, a produtos, a escala, a venda, né? Como que funciona o contrato, quanto tempo. Então a gente vai realmente falar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar sobre como vender no perpétuo e como que a gente faz aqui dentro da Polvo, a gente precisa fazer alguns alinhamentos iniciais. Então, qual que é a ideia aqui? A gente alinhar a diferença entre perpétuo e lançamento. Eu estou começando aqui desse início bem básico para que a gente possa estar sempre todo mundo alinhado na mesma página. Então, qual que é a grande diferença aqui entre perpétuo e lançamento? Vamos começar pelo lançamento. Então, basicamente, lançamento, ele é quando a gente faz um pico de venda a cada X meses. Normalmente, ele costuma ser feito a cada 2 ou 3 meses, tá bom? Então, o lançamento é quando a gente abre essa oportunidade de venda de tempos em tempos. E aí, normalmente, o período em que o aluno ele pode comprar o produto, o nosso produto, seja curso, seja mentoria, ele normalmente costuma ser um período menor, às vezes 5 dias, 7 dias, 3 dias, um dia, vai depender do tipo de lançamento que está sendo feito. E o grande ponto aqui do lançamento é que ele bate muito forte nesses dois gatilhos mentais, que é a escassez e também a urgência. Então, tudo que é escasso, ele tende a ser mais valorizado, principalmente porque, por exemplo, às vezes número de vagas, às vezes bônus que a gente coloca, né, para fazer o efeito tsunami que a gente chama, e também a parte de urgência, porque tem pouco tempo para poder comprar. Beleza, então isso aqui eu alinhei o que que é lançamento. Agora, qual que é a ideia do perpétuo? A ideia do perpétuo é quando as pessoas elas costumam pensar em quero vender todos os dias, né? Que é uma máxima aqui do digital que ficou bastante famoso. Por exemplo, tem o Leandro Ladeira que fala muito sobre isso, né? Ele tem até um produto chamado Venda Todo Santo Dia. Então a ideia é vender todos os dias. Então, um produto perpétuo ou um funil perpétuo é onde a gente consegue então disponibilizar o link de venda ali para que o aluno ou então a pessoa ela possa comprar todos os dias. Basicamente, o perpétuo ele funciona muito quando a gente trabalha funil de vendas, porque a grande diferença entre lançamento e perpétuo é que o lançamento a gente faz o pico. O perpétuo ele tende a ser, claro, dentro ali dos dias, né, dentro do recorte do mês, ele tende a ser um pouco mais estável, por assim dizer. Então a gente vai vender todos os dias para trazer previsibilidade de vendas e o lançamento a gente complementa ali com picos de faturamento. Então, o melhor dos mundos é que a gente case essas duas estratégias. Mas a gente tende a começar por uma e depois a gente parte para outra, tá bom? E então, a gente consegue fazer vários funis de vendas, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho sobre isso dentro dessa aula, e além disso, a gente também tende a montar uma esteira de produtos, porque o perpétuo ele funciona melhor para que a gente tenha mais lucro com esteira de produtos, ou seja, não só vendendo um produto só, mas uma quantidade de produtos diferentes, com tipos de produtos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, com esse alinhamento feito, vamos lá para os conceitos básicos sobre como que funciona vender no perpétuo. Então, aqui a gente vai responder essas perguntas. Quais são os tipos de funil perpétuo? Como saber se o perpétuo ele vai funcionar, se a estratégia vai funcionar? Quanto tempo a gente demora para poder validar uma operação de perpétuo? Quanto que a gente vai faturar ou quanto que a gente vai projetar esse faturamento, quanto vai ser de investimento por dia e como que a gente pode aumentar o ROAS, né? Já trazendo aqui um ponto, o ROAS é o retorno sobre o investimento. E aqui eu vou trazer um exemplo real de um funil perpétuo que a gente tem aqui de um cliente. Tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Quais são os tipos de funis perpétuos? Basicamente existem vários, né? Só que a gente trabalha com alguns aqui. Então, a gente pode ter webinário perpétuo, então é como se fosse um lançamento, né? É uma aula em que a gente vai fazendo, por exemplo, toda semana, né? Às vezes, nesse caso, são 4 vezes no mês, e aí a gente faz webinário semanal, então a gente consegue vender ali todos os dias.
Tem a questão de tripwire, que é uma estratégia que a gente chama de abrir carteira, ou que ficou bastante popular aqui agora em 2025, né? Com low ticket, então você vende um produto mais barato para depois você oferecer um produto mais caro, principalmente com a estratégia do Ícaro de Carvalho, quando ele trouxe ali o funil do Russell Brunson, né? Existe também o funil de aplicação. Normalmente é muito usado esse funil para vender produtos high ticket, às vezes uma mentoria, um acompanhamento, uma implementação, né? A gente tem também o funil de isca gratuita, então às vezes você dá uma isca gratuita, a pessoa baixa algum conteúdo, uma planilha, um e-book, alguma coisa assim, e depois você começa a fazer uma sequência de ofertas para ela. Isso também é um funil perpétuo. Mas aqui nesse vídeo, que é o mais simples de todos, a gente vai tratar principalmente do tráfego direto, tá? A gente chama de tráfego direto, é basicamente o que? Você tem um anúncio, você faz esse anúncio para um público. Aí essas pessoas elas vão clicar e vão para uma página. A página vai fazer a venda. Então é basicamente isso. O anúncio leva para a página faz a venda, tá bom? Então esse é o funil mais simples que tem para que a gente possa fazer no Perpétuo. Então é isso aqui que a gente vai focar aqui dentro da aula, tá bom? Então como que a gente sabe se um funil perpétuo ele vai funcionar ou não? A gente precisa tomar decisões baseado em dados, baseado em métricas. E é assim que a gente faz aqui na PUF. Tá bom? Agora, quais são essas métricas para que você possa entender? Por que que é importante? Porque quando a gente vai conversar sobre isso, né, principalmente na nossa reunião de vendas, ou então, às vezes, para poder passar relatório, a gente precisa que todo mundo esteja bem alinhado na mesma página, que a gente se entenda. Então, quais são as métricas que a gente precisa entender, basicamente, para que a gente possa entender se o funil ele vai funcionar ou não? Primeiro ponto de tudo, a gente precisa saber qual que é o funil ou o caminho que o nosso aluno ele percorre até comprar o produto. Então, basicamente, a gente chama aqui de funil de lead. Então, eu trouxe aqui um funil, basicamente, para que a gente possa entender. Primeiro, a primeira métrica que a gente considera é o que a gente chama de CTR. O que que é CTR? Basicamente, é a taxa de cliques dentro do anúncio. Então, imagine lá que o anúncio, quando a gente colocou o tráfego, o anúncio ele apareceu para várias pessoas, para uma quantidade de pessoas X. Então, dentro dessa quantidade de pessoas que viu o anúncio, uma quantidade menor, ela vai clicar dentro desse anúncio para poder clicar ali no link e ver a página. Então, essa taxa, né, essa quantidade de pessoas, esse percentual de pessoas que clicou, que viu o anúncio e clicou no link, a gente chama de CTR, né, que é uma sigla em inglês. A gente tem aqui algumas métricas padrão para que a gente possa analisar. No CTR, a gente trabalha com a métrica de 1%. Então, essa métrica é uma métrica bacana quando a gente olha lá dentro do gerenciador de anúncios. Depois disso, a gente chega aqui para a parte da taxa de carregamento, né? Então, nem todo mundo que clica no anúncio de fato chega na página de vendas. Por quê? Às vezes a página está lenta, às vezes a pessoa está no 4G, no 5G, e às vezes ali não está muito boa a internet, então ele clica, a página não carrega, ele acha que está demorando muito e sai. Então por isso que a gente precisa medir essa taxa de carregamento, que ela é uma das taxas mais importantes dentro de um funil perpétuo, principalmente considerando o tráfego direto para a página de vendas, tá? Então a gente vai aqui, qual que é a métrica padrão que a gente usa? Entre 70% a 80%. Então a pessoa clicou, a gente teve ali uma quantidade X de pessoas que clicou. Então, se foram 100 pessoas que clicaram, a gente vai ter que ter pelo menos, a gente quer buscar pelo menos de 70 a 80 pessoas, no mínimo, que visualizaram a página. Depois disso, quando essas pessoas visualizam a página, aí que a gente vem para a taxa de conversão da página. Essa taxa de conversão da página, a gente está aqui entre 20 a 30%. Essa conversão da página é para o quê? É para venda? Não, ainda não. É a taxa de conversão da página para o checkout. Porque quando a pessoa clica, ela entra na página, ela vai ler a página, vai entender se é aquilo mesmo que ela está buscando, se aquilo resolve o problema dela, e ela vai clicar no botão para ir para o checkout e fazer a compra. Então, de 20 a 30% é o número que a gente vai estar buscando para conseguir fazer com que essas pessoas vão para o checkout. Quando essas pessoas chegam no checkout, aí sim a gente chega a uma taxa aqui de conversão do checkout de 10 a 20%. Ou seja, de todo mundo que chegou dentro do checkout, de 10 a 20% é uma métrica padrão para que a gente possa analisar como é que estão as vendas, né? Como é que está a performance desse checkout. A gente pode melhorar, né? Fazer uma série de melhorias para aumentar essa taxa. Além disso, a gente trabalha também com a taxa de conversão geral,
da página. Então a gente viu aqui que a gente tem da página para o checkout e do checkout para a compra. Mas de uma certa forma a gente também consegue trabalhar a taxa de conversão geral da página. Ou seja, quantas pessoas de uma forma geral chegaram na página e converteram. Aí a gente trabalha aqui com um percentual de 1 a 3%. Aí a gente consegue medir esse percentual, tá bom? Existem outras taxas de conversão aqui, que eu coloquei como outras, caso a gente esteja trabalhando com mais de um produto. Então, por exemplo, quais são essas taxas? Se a gente tem algum order bump, o que que é order bump? É aquele produtinho que fica ali dentro do checkout que a gente coloca ali, comprar junto. E aí você clica ali, por mais é, R$ 5 você vai levar junto essa planilha, esse checklist. Aí você consegue colocar esse produto. A taxa de conversão do order bump, a gente calcula aqui que uma taxa bacana é 30%. De todas as pessoas que chegaram no checkout e compraram, a gente quer 30% comprando também o order bump. Para quê? Aumentar a ticket médio. A gente também aqui a gente tem também a taxa de conversão do upsell. O que que é upsell? Upsell ela é uma compra feita após a primeira compra. Então imagina que o seu cliente, né, o seu aluno ali, ele chegou no checkout, comprou o produto e disse que ia comprar o order bump também. Aí ele comprou, ele foi para a próxima página. Na próxima página, depois da compra, independente se é cartão ou se é Pix, ele vai ver uma outra oferta, às vezes de um produto complementar àquele que ele que ele acabou de comprar na página anterior. Então a gente também busca fazer uma venda direta ali. E aí a gente tem aqui uma média padrão aqui de buscar pelo menos 20% de conversão nessa segunda oferta, que costuma ser de um ticket maior do que ele acabou de comprar, tá bom? Caso essa pessoa decida não comprar essa próxima oferta que ele recebeu, aí a gente pode fazer uma oferta de um valor ainda mais baixo, que aí a gente chama de downsell, ou seja, é uma oferta feita depois que ele recusou alguma oferta. Então ele comprou o produto, recebeu aqui uma segunda oferta. Aí ele disse que ele não queria essa daqui, que foi a do upsell. Aí ele recebeu uma outra oferta, que é o downsell de um produto mais barato. Aí a gente tem aqui a taxa de 30%. Tá bom? Então, essas aqui são algumas taxas que a gente precisa analisar dentro do funil para entender se ele vai tá bom ou não. Além disso, depois que a gente entende essa métrica desse funil, a gente vai aqui para duas siglas que são extremamente importantes para que a gente possa entender como que vai funcionar esse funil, se a gente vai ter resultados, se a gente, como que a gente pode melhorar, que é CPA e ROAS. Então, primeiro CPA, o que que significa CPA? Custo por aquisição. Ou seja, quanto que a gente está pagando para conseguir ter um cliente, para adquirir um cliente. Então, basicamente, esse custo por aquisição, a gente precisa calcular essa taxa. Como que calcula esse valor? Né? É custo, então a gente está trabalhando aqui com o valor em reais, tá bom? Então vamos lá, como que a gente calcula esse CPA ideal? Então, quanto que eu preciso pagar, quanto que eu preciso investir para poder ter uma venda? Então, a gente vai partir de um princípio bacana aqui. Qual que é o princípio que a gente usa para poder calcular o CPA ideal, o custo ideal para ter uma venda? Basicamente, eu vou pegar a comissão que eu vou receber dentro daquele produto e aí eu vou dividir essa comissão por dois. Então, basicamente, o que que eu estou falando aqui? Que se eu quero fazer uma venda, né? Eu tenho um produto, por exemplo, que me gera uma comissão de R$ 200, então o meu CPA ideal é metade dessa comissão, ou seja, 100, tá bom? Só que aí, essa aqui é uma visão geral, né? Como que a gente faz o cálculo certinho de quanto que é o nosso CPA? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Então, digamos que a gente tem aqui um ticket, por exemplo, de um produto de 197, tá? Ele esteja numa plataforma, por exemplo, como a Green, que nós somos parceiros aqui até o momento, de 5%. E às vezes as plataformas costumam cobrar mais um valorzinho ali por venda, às vezes de uma hospedagem de vídeo, né, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter que fazer essa conta aqui. E dependendo da situação, você vai ter aqui um coprodutor, no caso, a Polvo, tá? Aqui eu coloquei um valor fictício, tá bom? Para que você possa ver. Dependendo da situação, vai ter, dependendo da situação, não vai, tá bom? Mas, lembrando que aqui na Polvo a gente sempre tem um valor de coprodução, tá bom? Só que a gente não vai trabalhar aqui agora com essa questão de coprodução aqui do coprodutor. A gente vai trabalhar para que a gente possa entender a comissão ideal do produtor, você no caso do especialista, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Digamos que você tem um produto de 197
E aqui a gente está trabalhando com 5% de taxa da plataforma. Então, basicamente, se a gente está trabalhando com 5%, eu vou ter que pegar esse 197 e multiplicar pelo valor percentual que me sobra, né? Já que a plataforma vai comer esses 5% mais os 3,50. O que que isso significa? Então, se eu tenho 100%, que é o ticket geral do meu produto, é o valor bruto dele, é o ticket do bruto, então 100% menos 5%, eu tenho aqui 95%, né? Obviamente. Então, no final das contas, o que que vai acontecer? Eu preciso, por exemplo, dentro da Green, eles cobram 4,99, certo? Então, eu tenho aqui 100 menos 4,99. Daqui, ó, 95,01, certo? Então, esse aqui é o quanto vai sobrar, né? 95%. Aí, o que que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar esse valor aqui em percentual, em casa decimal, pelo valor do meu ticket. Ou seja, 197 vezes 0,9501. Pronto. Esse aqui é o valor tirando a taxa da plataforma, tá? E aqui eu preciso descontar os 3,50 menos 3,50. Pronto. Então, o que que isso significa? Se eu tenho aqui um produto do ticket de 197 e eu tenho uma plataforma que me gera uma taxa de 5% e me cobra mais 3,50 por venda, isso significa que do ticket de 197 eu recebo de comissão livre 183,66. É isso aqui que cai de comissão para o produtor, tá? Obviamente, levando em consideração que não tem aqui essa taxa do coprodutor. Mas vamos usar aqui essa conta básica. Se a minha comissão é 183,66, eu preciso então dividir ela por 2. Ou seja, o meu CPA ideal é esse aqui, ó, 91,83. O que que isso significa? Que para que eu tenha um retorno de 2, ou seja, a cada R$ 1 que eu invisto, eu consigo retornar 2, eu consigo vender 2. Então, eu preciso investir para vender esse produto de 197, eu preciso investir R$ 90,83. Então, essa daqui é a conta, né? E aí você pode fazer com os tickets dos seus produtos aí. Então, a gente entendeu o que que é CPA, tá bom? Custo por aquisição. E aqui a gente tem o ROAS. O que que é o ROAS? É retorno, é uma sigla em inglês que significa retorno sobre investimento em anúncios. Isso faz com que a gente tenha aqui uma meta, né? Qual que é a meta aqui? A gente basicamente aqui na Polvo trabalha com duas metas. A primeira meta é, obviamente, não ter prejuízo no valor do tráfego que você vai investir, certo? Então, tudo que você bota em tráfego, a ideia é que a gente tenha pelo menos essa quantidade de vendas, o que significa que é um retorno 1. Ou seja, para cada real que eu coloco, eu tenho pelo menos esse mesmo retorno. Se eu trabalho com ROAS 2 ou retorno 2 a cada R$ 1 que eu coloco, eu retorno 2. Então, basicamente é isso aqui. Ou seja, primeiro, ROAS 1, não ter prejuízo no tráfego. ROAS 2, nesse caso, é a meta geral do primeiro produto do funil. Tá bom? E aí, isso significa, igual eu falei, a cada R$ 1 investido, volta 2. Certo? Então, a gente conseguiu aqui trabalhar essas duas metas, essas duas métricas aqui que são muito importantes. Então a gente já conseguiu responder essa pergunta. Como que funciona, né? A gente precisa analisar todas essas métricas dentro do gerenciador de anúncios, dentro das vendas também do time comercial para entender como que está funcionando todo esse caminho. E aqui, com essa quantidade de CPA, né, quanto que eu preciso saber que eu vou investir, que eu posso investir para poder ter um retorno de 2, eu trabalho isso dentro da venda, tá bom? Dentro do investimento. Então é para isso que servem essas informações. Agora vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo demora para poder validar uma oferta? Então, basicamente, aqui na Polvo, hoje a gente trabalha com um contrato mínimo de 3 meses. Como que isso funciona na prática? Então, o primeiro mês é o mês em que a gente vai montar a estratégia. A gente monta a estratégia do funil, a gente monta a estratégia de tráfego, a gente monta a estratégia de conteúdo e a gente deixa tudo preparado, página, produto, oferta, tudo pronto, né, para que a gente possa começar a validar.
O segundo mês, ele é o mês onde ocorre, de fato, a validação, é onde a gente vai começar a vender e a gente já vai entender se aquilo que a gente planejou na etapa de estratégia, de fato, ele está se cumprindo na parte da validação. E aqui, o terceiro mês é o mês de escala, é onde a gente vai começar a investir mais em tráfego para aumentar o faturamento e assim sucessivamente aumentar também o retorno, né, o lucro que esse funil perpétuo ele vai ter, tá bom? Quando que a gente começa a vender? Então, quando a gente começa o contrato, quando que a gente começa a vender? Basicamente, como você viu aqui, a ideia é que a venda ela comece sim, como planejamento, a acontecer a partir aqui do segundo mês, depois que a gente montar a estratégia. Essa estratégia pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, vai depender de quanto de base de material você já tem aí. Se você já tem os cursos gravados, se você não tem, se está começando do zero, né? Se você já tem alguma coisa pronta, ideia, ou precisa que a gente ajude até na parte da concepção do produto, dos funis, então isso vai depender bastante. Então a etapa de estratégia, a gente separa aqui um mês, mas isso pode ser um pouquinho menos, tá? 3 semanas, 2 semanas, vai depender de quantos ativos e quais ativos você já tem aí. Basicamente, então, as vendas elas acontecem depois que a gente montou a estratégia. De uma forma geral, dentro de um planejamento padrão, no segundo mês aqui de validação. Só que quando a gente começa a colocar investimento em tráfego, pode ser que a venda aconteça no mesmo dia que a gente subiu a campanha. Isso não é incomum. A gente aqui, às vezes, acaba fazendo isso sempre que a gente começa um novo funil perpétuo. A gente começa a rodar tráfego e aí, assim que a gente roda tráfego, às vezes no final do dia, no meio do dia, a gente já consegue ter a primeira venda. Obviamente que a gente não está prometendo isso, mas não é incomum que isso aconteça, tá bom? E aí, é igual eu falei, vai depender muito de quanto tempo a gente levou ali dentro da etapa estratégica para que a gente já consiga rodar as campanhas de tráfego. Essa daqui é uma pergunta muito importante, né? Quanto que eu vou faturar? Então, na verdade, para que a gente possa responder a pergunta, ela é ao contrário. A gente costuma dizer que a pergunta é quanto que você quer faturar. Por que que essa pergunta aqui ela é importante? Quanto que você aí quer faturar? Por quê? Isso precisa estar intimamente ligado a quanto que você está disposto a investir em tráfego. Então, por que que a gente diz isso? Porque no final das contas, como a gente vai ter um retorno de 2, lembra que a gente falou que agora na última pergunta, se eu invisto um para ter retorno de 2, se eu quero faturar 4, isso significa que eu tenho que investir 2. Se eu quero faturar 10, isso significa que eu tenho que investir 5. Entendeu? Então, normalmente, para um funil inicial, a ideia é que a gente invista, né, metade aqui do faturamento do tráfego, né? Metade do faturamento ele vai para tráfego, na verdade, né? Então, por exemplo, se a gente quer faturar 20 mil, a gente tem que estar disposto a pelo menos investir 10 e assim sucessivamente, igual eu trouxe aqui os exemplos. Só que, Caio, beleza, eu quero faturar 20 mil, mas eu não tenho hoje 10 mil para poder investir. Então, a gente trabalha com a ideia aqui de montinho montão. O que que isso significa? Reinvestimento. Então a gente começa com um valor mais baixo. Aquilo que a gente voltou, a gente pega e planeja um percentual de reinvestimento no próximo mês. E aí a gente vai, investe um pouco, fatura mais. E aí no mês que vem, ao invés da gente botar a mesma coisa que a gente botou no mês seguinte, a gente aumenta o investimento em tráfego para que assim a bola de neve ela vá aumentando. Então, até que a gente chegue ao ponto de estar investindo 30, 40, 50, 100 mil reais em tráfego por mês. Mas não que você teve que desembolsar isso do nada, mas você foi plantando, os meses foram passando e a gente foi colocando ali montinho em montão e a bola de neve foi crescendo. Aqui a gente tem um problema, que é a mentalidade de querer sempre investir a mesma coisa todos os meses. Então isso não pode acontecer, porque desse jeito você nunca vai escalar. Se um mês você investiu 2 mil e você faturou 4 mil, dificilmente no mês seguinte você vai botar 2, vai faturar 10, vai faturar 5. Isso dificilmente vai acontecer, entendeu? Então, o que que você precisa fazer? Ir reinvestindo até que você chegue ao ponto de botar 30 mil para faturar 60, botar 50 mil para faturar 100, e aí a gente vai ajustando, entendeu? Lembrando que quanto mais investimento a gente faz, normalmente vai diminuindo a margem de lucro. Mas isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, basicamente é isso. Resumindo, quanto que eu vou faturar?
A pergunta, na verdade, é quanto que você quer faturar e quanto que você está disposto a investir. E aí, isso conecta direto com a nossa próxima pergunta. Quanto que eu tenho que investir por dia? Ou então por mês? Então, para que a gente possa montar esse cálculo, a base você já tem, que é tudo que você quer faturar, você pode investir metade. Só que aqui eu vou te dar uma resposta um pouco mais técnica, voltada para a parte de tráfego pago. Então você fica com essa resposta básica, tá? Que é metade do que você quer faturar. Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que é a estrutura de investimento. Então, o primeiro ponto é a gente botar uma meta inicial. Por quê? Qual que é a principal coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente no segundo mês do contrato, que é o mês de validação? É comprar dados. Então, o mês de validação ele não serve para gerar lucro, ele não serve para a gente poder fazer ali um retorno do investimento muito grande. Ele é basicamente para a gente validar a oferta, para a gente saber se aquilo que a gente pensou na fase de planejamento é o que está fazendo sentido para a nossa audiência e para a gente comprar dados. Como assim comprar dados? Que tipo de dados a gente está comprando? Basicamente, para alimentar aquelas métricas que eu mostrei, né, na parte anterior aqui, na pergunta anterior. Quanto que é de CTR? Quanto que é a taxa de carregamento da página? Como que está a minha média, né, de taxa de conversão da página para o checkout? Quanto que está a minha conversão do checkout para compra? E a minha conversão geral, conversão do order bump? Então, todas aquelas métricas ali a gente precisa entender e a gente só consegue saber, não tem outro jeito, quando a gente começa a investir. Então, a meta inicial o primeiro mês é para a gente comprar esses dados. Esse investimento serve para isso, não é para a gente ter lucro logo no início. Por isso que o terceiro mês, né, é o mês de escala, para aí sim a gente pensar nessa parte. Mas basicamente essa compra de dados serve para isso. E além da gente comprar esses dados, a gente vai para um próximo ponto, que é o quê? A gente montar os nossos ativos, a nossa estrutura para escalar no mês seguinte. Agora, quais são esses tipos de ativos? Quais são os ativos que a gente monta nessa meta inicial aqui? Aí eu trouxe aqui alguns ativos. Então, o mês de validação, ele serve para a gente não só comprar os dados, a gente entender quais são as nossas métricas para que a gente possa ir ajustando o parafuso, mas principalmente para a gente montar esses nossos ativos aqui, que são criativos validados. Então, a gente vai começar a testar vários criativos 4, 5, 10, 20, 30 criativos, vai depender. Quanto mais criativos, né, precisa ali gravar. Então, você, como especialista, tem que estar disposto a agendar no seu horário aí da semana, gravar criativos semanalmente, para que a gente possa pegar esses criativos e testar no tráfego. Então, esse é um compromisso que você, como especialista, precisa ter. Gravar criativo de forma constante. Tá bom? Além disso, depois que a gente tem os criativos que estão performando, que trazem um lead, né, que tem o maior CTR. Lembra lá que o CTR é a taxa de cliques. Então, aquele criativo que chamou a atenção do público e que gerou mais cliques, e, obviamente, não só cliques, mas venda, né, no final, a gente conseguiu entender, ó, esses criativos aqui funcionam. Depois a gente vai para a parte de público. Então, quais são os públicos? É público de engajamento? É público de lista? É o público de site? Qual que é o público que eu vou usar aqui que funciona? Então, a gente vai pegar essas informações e a gente vai saber quais são eles. Além disso, a gente vai fazer teste de página. Então, às vezes, headline, às vezes, foto, cor, estrutura de página. Então, tudo isso a gente vai entender dentro desse mês. Obviamente, vai variar aí dependendo da sua verba, né? Quanto de verba a gente vai começar. Então, a ideia é que nesse primeiro, não só no primeiro mês, mas até mesmo no primeiro contrato, nesses primeiros 3 meses, a gente monte todos esses ativos. A gente vai validar a parte de públicos, de página, inclusive vídeo de vendas também. Então, o vídeo de vendas, às vezes, ele precisa ser gravado uma vez, mas ele pode ser regravado 2, 3 vezes, fazer, às vezes, versões diferentes, às vezes, o mesmo vídeo do meio para o final, mas o início do vídeo a gente troca, para que a gente possa fazer aqui algumas alterações, alguns testes, entender retenção das pessoas durante o vídeo. Então, a gente precisa também saber esses ativos quais são. E, obviamente, aqui, quais são as ofertas. Como assim testar ofertas? Basicamente, quando a gente fala de teste de oferta, a gente está primeiro falando de ticket. Então, será que esse produto aqui de fato, né, ele vende nesse valor aqui? Qual que é o preço de fato que a gente consegue vender ele em escala? Por que que a gente diz isso?
Porque, na verdade, muita gente fala assim, esse meu produto aqui, o ticket dele é 197. Na verdade, pode ser que não, né? O ticket dele é quantas pessoas estão dispostas a pagar, entende? Então, quanto o cliente paga é aquilo que ele vale. Então, para que o cliente pague mais, a gente precisa melhorar a oferta. Então, né, nesse caso, a gente vai começar a testar. Então, a gente pode testar um exemplo. Às vezes, um produto está ali, a gente define na etapa estratégica que ele vai ser um ticket de 197. Mas às vezes a gente pode testar 147, às vezes a gente pode testar 247, às vezes a gente pode testar 97, entendeu? Às vezes 47, depende da situação. Qual que é o ticket que a gente consegue ter maior volume de vendas dentro de uma escala bacana, entendeu? Aumentando a taxa de conversão. Então isso aqui é importante. Além do ticket, a gente também vai trocar ofertas, testes de ofertas. Quais são os entregáveis que funcionam? Quais são os bônus que às vezes chamam mais atenção? Qual que é a garantia que funciona melhor? Então, tudo isso aqui a gente precisa levar em consideração para testar. Entendem que cada um desses testes, ele precisa de tempo para a gente poder testar, porque a gente não testa tudo de uma vez, a gente testa passo a passo. Então, primeiro vai testar os criativos. Agora eu tenho esses aqui, então vamos testar agora público. E a gente vai passando passo a passo. Então não é uma coisa que a gente testa tudo de uma vez, por isso precisa de paciência. Às vezes dentro de um mês não tem como testar tudo. Mas a ideia é que a gente chegue aqui e consiga ir montando esses ativos para que a gente possa chegar numa escala e ter, ó, eu já sei o público, já sei os criativos, já tenho as ofertas, já tenho a página, tá tudo validado, tudo vende. Aí eu consigo botar mais dinheiro e ir escalando e encontrando novas ideias aqui para poder escalar, tá bom? Então aqui a gente trabalhou essa parte de meta inicial. Depois que a gente montou esses ativos, aí a gente vai para um segundo momento, que é o momento de escala. Então, com toda essa estrutura validada, que foi o que eu falei, com essas páginas, etc., a gente vai ter aqui uma estrutura para poder a gente conseguir fazer uma escala. E aí é mais dinheiro, mais investimento, para que a gente possa usar aquilo que já funcionou, né, que já funciona, e a gente vai aumentando. Tá bom? Só que aí, qual que é a ideia? Além de ter os ativos iniciais e ter um momento de escala, a gente precisa entender sobre esse ciclo de teste. Então, por quê? Porque nada funciona para sempre. Então, às vezes, aquele criativo funciona agora, mas se passar 6 meses, daqui 6 meses pode ser que ele não funcione mais. Então, a gente precisa estar sempre fazendo o quê? Tendo duas estruturas rodando em paralelo. Uma primeira é, inicialmente, eu vou começar a testar e vou montar a minha primeira estrutura de escala. Então, aqui eu vou trabalhar só os validados. Em paralelo, enquanto eu estou trabalhando o validado com alta escala de tráfego, aqui eu estou testando novas coisas. Então, eu escalo aqui e aqui eu testo, boto uma verba menor para que eu possa ir testando coisas novas, testando mais criativos, gravando criativos toda semana, testando novas páginas, testando novas ofertas, testando novos produtos. E aqui eu vou com a verba mais baixa testando coisas novas. Quando eu validar aqui, eu passo para jogo todos esses ativos para minha etapa de estrutura de escala. Tá bom? Agora, um ponto muito importante também é a gente entender sobre velocidade de venda. Por quê? Porque tráfego é velocidade de teste. Então, se eu só tenho R$ 1.000 para começar, isso significa que com R$ 1.000 eu não consigo testar tudo que eu te mostrei até aqui. Entendeu? Isso significa que para eu testar tudo, como eu tenho pouca verba, eu vou precisar de mais tempo. Entende? Então, se eu tenho pouca verba, eu tenho que ter mais paciência. Entende? A gente está aqui testando, a gente já está aqui fazendo o primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. A gente ainda está aqui testando as coisas. É, porque você só tem R$ 1.000 para investir. Entendeu? Beleza. Então, no final das contas, no primeiro eu botei 1.000, aí depois 1.500 e depois 2.000. Dependendo da situação, dependendo do seu ticket, dependendo do que for, às vezes é pouco também. Então, a gente vai sempre precisar ter mais tráfego. Quanto mais tráfego, mais investimento em tráfego a gente coloca, mais velocidade, porque eu consigo testar muitas coisas em paralelo dentro das campanhas. Então, enquanto uma campanha está testando criativo, outra já está testando página, outra já está testando público. E aí eu consigo ganhar velocidade nessa parte, tá bom? Então, se eu tenho pouca verba, eu tenho que ter mais paciência, certo? Basicamente, então, voltando aqui à pergunta, né? Quanto investir por dia? Aqui eu vou dar uma resposta que normalmente muitas pessoas não gostam dessa resposta, mas é a resposta simples.
Caio, né? Dei aqui a resposta inicial, que é quanto que eu quero faturar, né? Primeiro, você vai investir em tráfego metade daquilo que você quer faturar. Só que, eu quero faturar 20 mil reais. Então, em teoria, eu teria que investir 10 mil. Eu não tenho 10 mil hoje. Quanto que eu tenho que investir, então? Posso começar com 500 reais? Posso começar com 3 mil reais, com 2 mil? Bem, qual que é a resposta mais simples que a gente dá aqui para quem está começando, principalmente com pouco dinheiro, ou então com a verba mais limitada? A pergunta é essa que você tem que se fazer. Qual que é o valor que você tem para investir hoje? Que se tudo der errado, se no mês a gente não conseguir toda a validação que a gente precisa ter, no mês seguinte você vai ter esse mesmo valor de novo. Isso que você precisa pensar. O quanto que eu posso colocar aqui esse mês, que se eu perder esse valor, para mim não vai fazer diferença nenhuma. É claro que ninguém gosta de perder dinheiro, né? A ideia não é essa. Lembrando que a gente não está perdendo dinheiro. Aqui a gente está fazendo o quê? Comprando dados. Então, qual que é o valor que eu posso usar para eu comprar o máximo dados possíveis e que mesmo que não saia uma venda, eu vou ter ele ainda no mês que vem de novo e também não vai fazer diferença. Não vai quebrar a minha empresa, não vou tirar leite aqui da mesa dos meus filhos e que vai ser a minha verba de guerra, ou seja, que eu posso usar ela para poder testar, comprar dados, criar os meus ativos e entrar no processo de escala. Então, isso aqui que você tem que pensar. Pense exatamente nesse ponto aqui, porque qual que é a situação? Às vezes, muitas vezes sempre chega alguém falando assim: eu só tenho esses 3 mil reais aqui. Se eu perder esses 3 mil reais, eu vou falir, minha empresa vai quebrar, eu não vou conseguir. Às vezes não é nem pouco, às vezes é muito. Ó, eu tenho aqui 10 mil reais, mas esses são os únicos 10 mil reais da minha vida. Então a gente não vai investir 10 mil reais, a gente tem que investir menos, entendeu? Por quê? Porque a gente vai precisar investir aos poucos para que a gente possa ter. Validar essas ofertas, né? Criar todos esses ativos, entende? Então nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só. O que você tem, a gente vai ter que ir usando ele aos poucos para que a gente possa então entender com os dados o que funciona, tá bom? Então essa daqui é a resposta simples. Agora, existem outras respostas também, tá bom? Por exemplo, quantas vendas você quer fazer por dia? Lembra que a resposta é: quanto você quer faturar? Invista metade? Aqui também eu trago aqui uma variação, né? Quantas vendas você quer fazer por dia? Por quê? Por que que a gente pergunta isso? Porque normalmente, como eu falei lá no início, as pessoas às vezes vêm com a mentalidade de que o perpétuo é para eu fazer pelo menos uma venda por dia. De fato, a gente quer vender todos os dias. Quanto mais venda, né, é muito bonito, né? A gente poder olhar ali a notificação do telefone e ver aquela plim plim da Hotmart, né? Então, isso é muito bacana. Agora, qual que é a ideia aqui? A gente precisa entender os nossos recursos. Então, quantas vendas por dia você quer fazer? Eu quero fazer uma venda por dia. Show de bola. Então, o que que eu tenho que fazer? Lembrando lá do que eu ensinei para vocês agora há pouco, se o meu custo por aquisição de cliente, né, o meu CPA ideal, por exemplo, é 100 reais, então eu vou investir, né? Se eu preciso investir 100 para ter uma venda, e eu quero fazer uma venda por dia, então eu tenho que investir 100 todos os dias. Entendeu? Então, basicamente, essa daqui é a conta. Se o meu custo por aquisição de cliente, né? Basicamente, é 100 reais e eu tenho 30 dias no mês, para eu fazer uma venda por dia, eu tenho que fazer 100 vezes 30. Ou seja, eu preciso investir, o ideal é que eu invista 3 mil reais por mês, tá? Dentro desse mês. Lembrando que, com o retorno, aí a gente consegue investir mais depois, tá bom? Então, se eu tenho aqui, basicamente, 3 mil reais de investimento e eu consigo ter um ROAS, né, de 2, ou seja, né, 30 vendas de 200 reais de comissão, eu investi 3 mil e eu consegui faturar 6 mil, ou seja, um retorno de investimento 2, tá? Então, basicamente, essa daqui é uma forma que eu tenho de poder fazer o meu cálculo de investimento. Agora, Caio, eu não tenho esse valor, tá? Dentro do meu CPA ideal aqui é 500 reais, mas eu não tenho esse valor aqui por dia para poder botar. Eu não consigo botar 500 reais por dia. Então, o que que eu vou ter que fazer? Qual que é a nossa indicação? Divida esse seu CPA
em dias diferentes. Então, por exemplo, aqui você vai ter que ter, lembra, paciência. Então, quanto mais investimento eu tenho, mais rápido eu consigo comprar esses dados. Se eu não tenho dinheiro para colocar para ter uma venda por dia, porque isso é muito no final do mês, então eu vou ter que fazer eu vou ter que me contentar no meu momento atual de pouco investimento com uma venda a cada 2, 3, 4, 5 dias. Entendeu? Então, essa é a forma com que você vai ter. Vou citar um exemplo. Ah, só tenho R$ 1.000 para investir, né? Aqui nesse mês aqui, a ideia era, se eu tenho um custo de R$ 100 por dia, eu vou ter que investir pelo menos R$ 3.000. Não tenho R$ 3.000. Qual que é a ideia aqui? Beleza, só tenho 1.000. Então, o que que eu vou ter que fazer? Aqui, eu peguei esse mesmo CPA de 100. Só que como eu não tenho 100 para investir por dia, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir ele em 3 dias. Então eu coloco, né? 34 num dia, 34 no outro, 34 no outro. Então 3, 6, 9, né? Vai dar um pouquinho mais de 100. Só que aí o que que eu vou fazer? Eu vou ter uma venda a cada 3 dias. Eu vou investir os R$ 1.000 lá na frente, né? Quando fechar o mês. Só que ao invés de eu esperar ter uma venda por dia, eu tenho que ter paciência de esperar eu investir esses R$ 100 a cada 3 dias. Então, invisto 30 num dia, depois 30 no outro, 30 no outro, aqui deu 100. Aí eu preciso entender que pode ser que saia a venda dentro desses 3 dias. Pode ser que saia um pouquinho antes, pode ser que saia um pouquinho depois, e aí a gente vai testar. Então, o que que isso vai acabar acontecendo? Se aqui eu tinha 3.000, né, e eu fiz 30 vendas de 200 de comissão, então nesse caso aqui, como eu tenho só R$ 1.000, que é um terço, eu vou ter apenas 10 vendas. Ou seja, eu investi 1.000 para faturar 2, também tendo o mesmo retorno, tá vendo? Tendo o mesmo retorno de 2, só que com um investimento menor, obviamente tendo um faturamento no final menor também, tá bom? Então isso aqui é importante para que a gente possa entender. Então, só para recapitular, quantas vendas você quer fazer por dia? Isso vai depender do seu investimento. Agora, um outro fator, uma outra situação que a gente precisa levar em consideração também é o ticket do produto, para entender quanto que a gente tem que investir. Por que isso? Porque quanto maior o ticket, maior é a minha comissão, certo? Se eu tenho um produto de R$ 1.000, a minha comissão é de R$ 1.000, então eu tenho que dividir ela ali, vai dar 500. Então a minha comissão é maior. Então, ao invés de eu investir R$ 100 por dia, eu teria que investir 500 por dia. Ou seja, maior ticket, maior comissão, maior é o meu CPA, isso significa que eu vou precisar investir mais para conseguir vender aquele produto de ticket mais caro. Então, eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais prático, tá? Então, um ticket de 997 contra um ticket de 97. Quanto que eu tenho que investir em cada um, seguindo essa lógica que a gente tem aqui? Então, se 997 eu tenho aqui um CPA de 447, eu já fiz a conta antes. Então, com ROAS 2, né, com retorno de 2, lembra, boto 1, volta 2. Então, isso significa que um CPA por dia, né, 447 em 30 dias, para fazer uma venda por dia, eu preciso ter em investimento de tráfego 13.410, porque o meu CPA é 447. Então, um ticket maior, ele exige para mim mais investimento. Agora, se eu estou trabalhando com um ticket menor, ou seja, se o meu ticket é 47, o meu CPA reduz para 42 para ter o mesmo retorno, tá? Então, eu vou ter que investir R$ 42 em 30 dias. Vou fazer a mesma uma venda por dia, só que eu vou precisar investir apenas 1.260. Entendeu? Então, nos dois, o meu retorno foi igual, retorno 2, né? Eu dupliquei o quanto que eu investi, eu dobrei, né? Dobrei o quanto que eu investi. Só que um foi numa escala muito maior, eu precisei de mais risco, eu precisei colocar mais dinheiro, eu precisei ter, né, um pouco mais de investimento aqui, nesse caso, bastante mais. Só que a gente conseguiu fazer o mesmo retorno aqui de 2. Só que eu vou precisar botar bem menos um ticket menor, tá bom? Então, isso precisa ser levado em consideração. Então, eu tenho um produto aqui que custa R$ 2.000. Pode ter certeza que você vai precisar de bastante dinheiro se você quiser fazer uma venda dele por dia. A não ser que, eu tenho um ticket de 1.000.
Só que eu não tenho esse dinheiro aqui. Então você vai se contentar com menos vendas. Então aqui é uma venda a cada 2, 3, 4, 5 dias, entendeu? Uma venda por semana, entende? Então seria mais ou menos assim. Então, te dei aqui algumas respostas para que você possa entender como que a gente trabalha essa questão do investimento. Agora eu trouxe aqui o melhor dos mundos. Qual que é, de fato, o melhor dos mundos dentro dessa questão do investimento? Basicamente eu vou aumentando a verba enquanto eu estiver dando retorno. Então, cada vez que eu consigo ter um retorno, eu vou aumentando verba. Tem um retorno, vou aumentando verba. Tem um retorno, vou aumentando verba. Que é aquela mesma ideia que eu falei atrás, né? Planejar um percentual. Vai ser 20%, vai ser 30%, vai ser 100%. Tudo que entrar eu boto de novo no mês que vem. Então eu preciso planejar. Como que eu faço esse planejamento? Eu vou planejar o meu custo máximo e o meu ROAS mínimo. Quanto que é o mínimo que eu tenho que ter de retorno? Ó, o mínimo que eu aceito ter de retorno é, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, né? Vou pegar aqui uma comissão de R$ 200, tá? Então, se o meu produto gera uma comissão de R$ 200, o meu CPA para eu ter um retorno de 2 é 100. Então, esse aqui é o ideal. Então, se eu pagar 100, tá bacana, porque eu estou botando 100 para ter 200. Só que o que que eu preciso entender? Eu vou escalar. Então, quanto mais eu escalo num volume maior de investimento em tráfego, a ideia é que o lucro vai diminuindo. Então, o meu ROAS ele vai diminuindo. Isso significa que numa escala, por exemplo, ao invés de eu estar investindo 5 mil em tráfego, eu estou investindo 100 mil em tráfego. Então, eu estou num volume muito maior. Só que aí o meu retorno, né, por venda está diminuindo. Mas aí eu trouxe aqui um exemplo. Olha, se eu tiver numa escala baixa, eu consigo pagar 100. 100 para mim tá legal. Mas se eu tiver numa escala alta, eu consigo chegar até R$ 160. Se eu pagar 160, no máximo ali, eu consigo ter um retorno desse 1,25. Não é mais 2, é 1,25. E aqui eu estou ganhando bem também, só que porque eu estou numa escala alta de venda. Tá bom? E aqui, qual que é a ideia, né? O objetivo é até chegar num ponto de escala alta. Então, a gente vai ter esse CPA máximo aqui até a gente conseguir chegar nessa escala. Ou seja, eu aumento o ROAS com produtos, né? Então, se eu tenho aqui uma escala alta e meu ROAS está pequeno, como que eu faço para aumentar o ROAS? Mais produtos, mais funis, mais ofertas. E a gente vai chegar aqui agora dentro desse ponto. Entendem que essa resposta aqui, quanto que eu invisto por dia, ela é mais complexa, né? A gente precisa levar em consideração alguns passos aqui, por isso que eu quis trazer várias respostas, né, que a gente precisa levar em consideração. E aí você vai ter que ver dentro do seu momento, tá bom? Agora, eu vou trazer um ponto aqui para a gente poder fechar, que é um exemplo de ROAS. Como que eu aumento o meu ROAS? Né? Como que eu faço para ter um retorno maior? Eu não quero trabalhar só com dois. Eu queria investir e voltar 3, voltar 5, voltar 10. Como que eu faço para poder ter maior lucro, né? Basicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que ter mais produtos, mais ofertas, recuperação de venda e trabalhar distribuição de conteúdo. É assim que eu aumento o meu lucro dentro de um funil perpétuo. Como que isso funciona então? Como que eu tenho mais produtos? Que tipo de produtos são esses? Então a gente vai trabalhar aqui dentro do nosso funil, né? Produtos de front-end. O que que são produtos de front-end? Aqueles produtos de entrada. Às vezes é o primeiro contato que aquele lead vai ter com a minha empresa. Costumam ser produtos mais baratos, né? Que a gente chama de low ticket, que servem para aquisição de cliente. Que tipo de produtos são esses? E-books, planilhas, checklists, mini treinamentos, ingressos às vezes para algum tipo de evento, ou então SaaS, né? Que são sistemas aqui. Então a gente consegue ter esses tipos de produtos que são produtos baratos ali, às vezes até R$ 100, tá? Que a gente consegue fazer essa parte de entrada. Depois disso, a gente trabalha produtos que são produtos de back-end. Entenda que eu posso ter isso tudo aqui como vários front-ends, né? Então eu tenho e-books, eu tenho vários e-books, eu tenho vários planilhas, eu tenho vários desses aqui como várias ramificações. Então, eu consigo ter vários produtos de front-end. Além do front, que são produtos mais baratos, de costume, eu tenho às vezes produtos que me geram escala com lucro,
que normalmente costumam ser vendidos em lançamento. Então, por exemplo, o que que é isso aqui? Normalmente costumam ser cursos gravados, ou então aquele curso que a pessoa compra e você entrega ele ao vivo, tá bom? Então, basicamente, são produtos costumam ser maiores ali que R$ 500, o que costuma mais ter de 997, né? Às vezes de até 1.500, R$ 2.000 ali, ele fica entre essa faixa ali de R$ 500 até R$ 2.000, tá bom? E depois eu já passo ali para produtos que a gente chama de high-end, que eles já entram na ideia aqui do high ticket, mas que principalmente qual que é o objetivo dele? Aumentar o meu lucro, entende? Então, o que que costuma ser? Normalmente um acompanhamento, uma consultoria, às vezes uma mentoria, às vezes uma implementação. Normalmente aqui ele tende a ter ticket de 3.000, de 5.000, de 10.000, 20.000, 30.000, que a gente faz aqui esse tipo de venda. Então imagine só, eu dentro de um funil perpétuo, tá? A gente trabalhando aqui com tráfego direto. Imagine você começar a fazer tráfego e você está vendendo aqui um exemplo, tá? Um e-book. Dentro desse e-book, a pessoa vai comprar um e-book ali de R$ 37. Quando ele comprar o e-book de R$ 37, você tem ali um order ban, né? Em que, se ele pagar mais R$ 5, ele ganha uma planilha. E se ele pagar mais R$ 10, ele ganha um checklist. Legal, bacana. E aí, depois disso, eu consigo fazer uma oferta para ele um pouco mais cara de um produto de R$ 1.000, ali no upsell. Entendeu? Ah, ele não quer então esse upsell. Então eu consigo vender para ele um produto de R$ 500, como downsell. Entende? Ah, beleza. Depois que ele comprou ou upsell ou downsell, eu posso oferecer para ele uma mentoria de R$ 5.000, um acompanhamento um a um, personalizado, ou então em grupo, né? Uma implementação, 10.000, por exemplo. E aí, entende que o que que eu paguei? Eu paguei o cliente aqui no e-book, eu investi aqui, ó. Daqui para frente, tudo que ele comprar é lucro. Entende como que eu consigo aumentar o meu ROAS, o meu retorno? Então a gente trabalha o tráfego na ponta, e aí a gente consegue vender mais para ele depois. Só que, obviamente, isso não significa que a gente não possa trabalhar produtos um pouco maiores, de R$ 200, R$ 300, R$ 400. A gente consegue vender bem até R$ 500 ali, no máximo. É o que normalmente a gente indica aqui para produtos perpétuos, tá? É, e principalmente, eu preciso ter mais produtos, beleza? Quais são alguns modelos de venda? Produtos one time buy, ou seja, o cliente ele vai comprar uma vez só, tá? Vai ter o acesso ali, às vezes vai ser um acesso de 1 ano, acesso de 2 anos, mas ele vai comprar uma vez só. Ou então produtos de recorrência, 997 por ano, R$ 500 por semestre. Então, isso aqui vai dar uma recorrência, porque ele vai botar o cartão, vai pagar uma vez, depois você não vai precisar fazer uma oferta de novo. Ele vai renovar e você vai ganhar ali aquele valor depois ali no período de renovação. Bom, além disso, a gente tem aqui algumas ofertas. Então, eu preciso ter, igual eu comentei, order bumps, eu preciso ter upsells, eu preciso ter downsells. Então, não só trabalhar aquele funil, aquele produto de tráfego direto, mas também múltiplas ofertas. Além disso, o que eu preciso fazer para ter mais retorno sobre o investimento? Eu preciso plugar recuperação de vendas. Como que eu preciso fazer isso aqui? De forma automática, por exemplo, com a API oficial do WhatsApp. Então, o cliente entrou na página, levantou a mão, disse que queria, pô, estou interessado. Aí a gente bota uma automação para ele receber no WhatsApp dele. Pô, vi que você foi lá na página, se interessou, mas não comprou. O que está acontecendo? Né? Além disso, e isso pode ser pelo WhatsApp e também por e-mail. Além disso, um time comercial, às vezes fazendo ligação, às vezes entrando ali, a pessoa respondeu o WhatsApp, né? Ah, beleza, eu tô com esse problema, esse. Aí, o time comercial entra então para poder fazer a jogada ali da venda, tá bom? Então, com recuperação de venda para aquelas pessoas que demonstraram interesse, né, a gente consegue fazer um aumento aqui do retorno, né, sobre o investimento em anúncio. Um outro ponto que também é muito importante é a distribuição de conteúdo. Então, como que eu aumento as minhas vendas, né? Por que que a distribuição de conteúdo é importante? Porque eu aumento a minha base. Quanto mais pessoas me acompanhando, mais oportunidades eu tenho. E aqui dentro dessa parte, eu vou gerar o meu aumento de audiência. Mais seguidores qualificados, mais pessoas interessadas, eu consigo fazer mais vendas no orgânico, por exemplo.
Isso inclui não só aumentar a distribuição de conteúdo no canal que você já faz hoje, como o Instagram. Por exemplo, se você tem 10 mil seguidores, você pode aumentar para 30, para 50, para 100 mil. Isso é muito bom. Mas você também pode abrir um outro canal de aquisição de conteúdo, por exemplo, o YouTube. Então, se eu já faço conteúdo no Instagram, é legal começar um canal do YouTube, entendeu? O YouTube aqui, por exemplo, ele é muito legal porque dependendo do nicho, se o seu nicho permitir ou não, é um conteúdo pesquisável. Então, a pessoa pode buscar ativamente pelo que você resolve, pelo problema que você resolve, e você vai conseguir encontrar essa pessoa, né? Na verdade, ele vai te encontrar pelo seu conteúdo do YouTube, então isso é muito bom. Além disso, quando você está fazendo investimento em distribuição de conteúdo pelo botão impulsionar, ou então com uma estratégia um pouco mais elaborada, como o corredor polonês, por exemplo, né? Ou então Turbo Wall, né? Do Léo Tabari, você consegue investir em tráfego, começar a trazer seguidores. Então você vende não só pelo tráfego, que você vai estar fazendo tráfego direto para a página de vendas, mas o valor que você está investindo em distribuição de conteúdo vai estar atraindo seguidores, pessoas que viram seu Instagram. Pô, legal, o conteúdo dele é bacana, dele ou dela. E aí, o que que você vai fazer? Você vai plugar um social selling. Vai ser um vendedor que vai ficar pronto ali no Instagram para todo mundo que começar a seguir, que comentar, que curtir, ele vai abordar essa pessoa. E aí você vai ter venda acontecendo na parte orgânica e também na parte dos anúncios, né? Só que esses aqui ele está vindo por causa dos anúncios, mas é meio que indireto, porque ele não está querendo comprar. Ele foi abordado porque ele seguiu você. Então, isso aqui é muito importante. Então, são essas formas que a gente tem de aumentar o ROAS dentro de um funil perpétuo. E aqui eu vou para um exemplo real para a gente poder fechar, tá? Então, esse exemplo real aqui ele é muito bacana, porque ele traz um apanhado geral, ele dá um resumo de tudo que eu expliquei aqui. Então, por exemplo, a gente está trabalhando aqui, a gente trabalhou com esse cliente aqui, né? Isso aqui é uma cópia real de um projeto que a gente teve, né? Até então, que ele é do nicho de xadrez, treinador de xadrez. E aqui a gente estava trabalhando um produto de R$ 27. Só para título de contexto, qual que foi a ideia aqui desse produto de R$ 27? Ele era um lançamento que esse cliente já fazia lá atrás, um lançamento clássico, daquelas 3 aulas, né? CPL 1, 2 e 3. A gente pegou aquele CPL, colocou ele dentro da Hotmart, dentro da plataforma, montou como se fosse um produto. E aí a gente vendeu, né, esse produto, essa gravação desse CPL por R$ 27. Por quê? Porque o evento ele já tem a transformação nele mesmo, né? A ideia era ajudar a pessoa que joga xadrez a aumentar o nível dela. Então, a pessoa comprando esse produto, né, que ensinava ela a melhorar, que seria a gravação do evento, ela já conseguiria melhorar. E lá dentro do evento ela iria receber o pitch para um produto mais caro. Então eu vendo esse produto barato de 27 e a gente consegue, depois que ela assiste, ela toma um pitch maior. Entendeu? Então, mais ou menos foi essa a ideia aqui. E aqui dentro desse dashboard que a gente usa aqui, né, a gente consegue ter, ele é bem completo, ele já é atualizado automaticamente, mas eu vou resumir aqui. Basicamente, lembra que eu falei que o primeiro mês ele é o mês da parte estratégica e o segundo mês é a parte da validação. Então a gente planeja um investimento e a gente tem a primeira meta, que é não ter prejuízo em tráfego pago. E a gente vai para a segunda meta, que é ter o retorno de 2. Então foi exatamente isso que a gente fez aqui. Nessa etapa de projeção, a gente projetou um investimento de R$ 2.000 para ter um retorno ali mais ou menos inicial, para a gente não ter prejuízo, de 2.800, né? R$ 2.800, ou seja, um retorno de 1.23. Só que isso foi a projeção. O que que acabou acontecendo, na verdade, na prática? Ele investiu 2.300 e a gente faturou 4.600, ou seja, retorno de 1,98. Aí aqui a gente entra nessa situação que eu tinha comentado de tem que planejar um valor de reinvestimento. Então, no caso desse cliente aqui, a gente tinha aqui 4.600 para a gente poder reinvestir. Ele falou assim: eu vou colocar 4.600 e eu vou acrescentar mais R$ 2.000. Então, a gente foi para o próximo mês, lembrando que essas vendas aqui foram com um produto de 27. A gente foi para um próximo mês em que a gente colocou não só os 4.600, mas foi 6.700, porque ele colocou mais dinheiro. E aí o planejamento era fazer 2,22 de retorno
ele aqui gerando, né, um faturamento de 14.900, mas na verdade a gente faturou 16.300, ou seja, com 2,43 de retorno, tá? Esse aqui foi um exemplo real. Agora, qual que é o ponto? A gente fez essa quantidade de faturamento só com produto de R$ 27? Não, porque no primeiro mês sim. Agora, no segundo mês, o que que a gente faz para aumentar o retorno? Lembra que eu falei? Mais produtos, mais ofertas, mais formatos. Então, o que que a gente fez? Além dele levar aqui esse produto que era o lançamento empacotado, gravado, estava empacotado, a gente criou novas ofertas. Então aqui a gente teve dois produtos de R$ 67 como order bump, então a gente tinha dois order bumps, e a gente também tinha aqui outros três produtos, que era upsell, downsell e outro upsell para uma mentoria, entendeu? Então, no final das contas, a gente conseguiu aqui ter um excelente retorno. Por quê? Porque a gente fez 14 vendas desse produto, 4 vendas desse, né? Então, no final das contas, o que que isso mostra aqui para você? Que ele teve uma entrada, a gente estava trabalhando esse produto aqui no tráfego. Então, esse produto de entrada gerou todas essas vendas, porque a gente montou esse funil completo. Então, você entende que esse exemplo aqui, exatamente o completo do que eu acabei de mostrar, é exatamente isso que a gente faz aqui na Povo. Então, nesse mês aqui, por exemplo, no mês de escala, porque esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, depois a gente tirou o print aqui, né? A gente duplicou, fez a cópia para que a gente pudesse apresentar, tá bom? Aí aqui qual que é a ideia? A gente conseguiu aqui no segundo mês, no mês de escala, né? Segundo mês de venda, terceiro mês de contrato. Nesse caso, ele colocou aqui praticamente, ó, quase R$ 10.000 líquido no bolso dele. Por quê? Ó, vendendo um produto de R$ 27. Por quê? Porque ele seguiu a estratégia que a gente comentou aqui, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona a venda de um funil perpétuo. Agora, se você tiver alguma dúvida, pode anotar, leve para a reunião que a gente vai então conversar, tá bom? Tamo junto, muito obrigado por ter assistido, espero que tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas, tá? E a gente está aqui para poder ajudar. Tamo junto.